Olá, amados amigos do Centro Espírita Cabaninha. É uma honra estar com vocês. Meu nome é Wilson Brandão e que possamos, em mais uma oportunidade, que possamos juntos aprender sobre o Evangelho do Mestre Jesus. Quando o Mestre nos fala, há muitas moradas na casa do Pai. Então, para nós entendermos e fazermos uma introdução, algumas questões. Há vida em outros planetas? Podemos comprovar? O que significa dizer que há muitas moradas na casa do Pai? Elas são moradas físicas ou são moradas espirituais? Então, o texto evangélico diz: não se turbe o vosso coração. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou aparelhar-vos o lugar. E depois de ir e vos aparelhar o lugar, virei outra vez, e tornar-vos-ei para mim, para que onde eu esteja, estejai vós também. Está em João capítulo 14, versículos 1 a 3. O significado das palavras: a casa do Pai. O que é a casa do Pai? É o universo, é a criação divina. O que são as moradas? Mundos que circulam o espaço infinito. E o universo? O universo é o conjunto de tudo quanto existe, incluindo-se a Terra, os astros, as galáxias e toda a matéria disseminada no espaço. Então, continuando, vamos falar um pouco sobre o universo. O universo, as estrelas, as galáxias. O universo é composto de estrelas. As estrelas, reunidas em agrupamento de bilhões, formam as galáxias. As galáxias acessíveis aos nossos telescópios são em número de 10 bilhões. Vamos reforçar. Aquilo que é possível alcançar com o telescópio, até os mais modernos, inventados pelo ser humano, conseguem ver 10 bilhões, ou seja, as galáxias acessíveis ao ser humano são de 10 bilhões, nesse pedacinho do universo onde eles conseguem alcançar. Na Via Láctea, uma dessas galáxias, nós estamos falando de apenas uma delas, 80 mil anos de luz de diâmetro e contendo de 150 a 200 bilhões de estrelas, está o Sol com seu sistema planetário. O Sol gira ao redor do centro da galáxia, a uma distância de 25 mil a 30 mil anos-luz. O sistema solar e a Terra, que está mais perto de nós ainda, Então, nós ainda não conseguimos entender nem aquilo que está muito próximo aqui do planeta. Você imagine para nós entendermos o universo. Cosmogonia e visão do mundo. Então, há 100 mil anos, o que acontecia? O homem é o centro do universo. Há 100 mil anos, este era o pensamento, porque não se conhecia nada além daquilo que se vivenciava no dia a dia. Há 2000 anos, a Terra é o centro do universo. Então, há 2000 anos, achava-se que a Terra é o centro do universo e que aqui, somente aqui, existiria vida. E imagine então, todo o restante foi criado, se pensarmos dessa maneira, apenas para o nosso espetáculo, para que pudéssemos então enxergar a paisagem da criação e nós fôssemos o centro de tudo. Há mais ou menos 500 anos, o Sol foi considerado o centro do universo. Há mais ou menos 50 anos, a galáxia foi considerada o centro do universo. E hoje, o universo não tem centro. Ou seja, o universo infinito. Os cientistas já falam em multiversos. Tamanho, ou seja, é infinito. Tamanha a grandiosidade da criação do Pai. Então, vida em outros planetas.
as modernas teorias heliocêntricas deslocaram o centro do universo para além da Terra. Então, como nós falamos agora há pouco, onde a Terra era considerada o centro do universo, não. Então, agora não é mais o centro do universo. A hipótese de vida em outros planetas, reforçada pelo fato de nossa química ser universal. Kardec afirma que a vida existe em outros planetas e que o processo de geração espontânea contínua dos planetas em formação da mesma maneira pela qual que se processou. Então, mundos foram criados, o nosso foi criado, e a geração de vida e de novos mundos, ela continua. Então, neste momento, a criação continua em todo o universo, ela não cessa. A criação de Deus não para. Então, a casa do Pai. Há diversos mundos. Há diversos mundos na criação do Pai. Então, pelo universo afora, há bilhões e bilhões de moradas. Os Espíritos nos ensinam que estão em condições diferentes uns dos outros. Ou seja, nós que vivemos nesse planeta de provas e expiações, depois nós vamos entrar um pouco nessa classificação dos mundos, estamos vivendo neste planeta que é desta maneira devido à nossa vibração. O planeta nada mais é do que a soma da vibração daqueles que aqui habitam, encarnados e desencarnados. Então, os mundos são ou serão habitados. Então, Deus não cria nada, sem utilidade. A Terra deve ser tomada como um ponto de referência. Então, vamos considerando a Terra como um ponto de referência. Há os que estão mais atrasados, que são os mundos primitivos, os mais adiantados e também no mesmo grau de evolução do que a Terra. Então, há outros mundos com o mesmo grau de evolução que o planeta Terra, ou seja, outros mundos de provas e expiações. Classificação dos mundos. Então, como se classificam os mundos através da criação? Os primitivos, onde nós reencarnamos, ou seja, pela primeira vez. É aquele homem ainda selvagem. Então, nosso planeta, nós conhecemos através da história, que foi um planeta assim, ou seja, o homem das cavernas, o primeiro homem a habitar o planeta. Então, nós éramos, naquele momento, um mundo primitivo, como existem hoje outros mundos primitivos. O mundo de provas e expiações é o que nós temos hoje. Então, o mal predomina sobre o bem. Então, no mundo de provas e expiações, ainda o mal é maior que o bem. Então, cabe a nós, os habitantes deste planeta, na sua transformação. Então, depende de quem transformar esse mundo num mundo de regeneração. Cabe a cada um de nós. Então, os mundos regenerados, o mal e o bem se equivalem. Então, já há uma grande melhora na vibração do planeta, porque o bem já consegue se igualar. Então, já há um trabalho para que o bem se sobreponha ao mal. Então, nós estamos vivendo este momento. Alguns livros falam que em alguns anos, em algumas décadas, nós seremos um mundo totalmente regenerado. Mundos felizes. O bem predomina sobre o mal. Então, quando o bem for maior que o mal, nós estaremos vivendo num mundo feliz. E a Terra tem como destino, é lógico, também, subir na escala de evolução e ser aí um mundo feliz e depois um mundo celeste, onde só há o bem. Imagine você viver num planeta que só existe o bem. Então não há orgulho, não há cobiça, não há doença, não há sofrimento, não há fome. Então existem bilhões de moradas iguais a esta no universo. E nós
temos que evoluir para que um dia possamos ser realmente, um mundo celeste. Mundos primitivos. Então vamos lá. A inteligência é rudimentar, quando nós falamos lá dos homens das cavernas. A forma humana é sem beleza, até para que o corpo suporte tudo aquilo, que o rodeia, ou seja, um clima hostil, os animais de grande porte. Então a forma humana não tem beleza. Instintos sem a têmpera da sensibilidade. Nesses mundos primitivos, os seres que ali habitam são instintivos. Há mais instinto neles, sem sensibilidade. Não tem indústria, não há produção de nada, porque o mundo é primitivo, e nenhuma maneira de se fazer comércio. Vamos lá. Continuando. Superioridade de inteligência. Então, no mundo de expiações e provas agora, que é esse que nós estamos vivendo, é superioridade de inteligência em grande número de espíritos, difere da do mundo primitivo. Então aqui nós já temos espíritos que evoluíram e estão então transformando este mundo para que ele continue a subir na escala evolutiva. Então nós temos aqui cientistas, pensadores, pessoas que desenvolvem projetos, que tocam indústrias, que desenvolvem medicamentos, como nós tivemos aí a vacina, para essa pandemia que estamos vivendo. Então esse é um diferencial do mundo de provas e expiações. Já realizaram progressos anteriores. Então nós já fomos um mundo primitivo e estamos já agora no mundo de provas e expiações, ou expiações e provas, onde o bem está lutando contra o mal, mas o mal ainda é maior que o bem. Os vícios são em grande número. Então, os vícios ainda atrapalham aqueles que aqui vivem e querem, lógico, querem evoluir, mas ainda são apegados aos vícios. Expiar faltas, mas nem todos. Então, aqueles que estão aqui ainda, que vivem de uma maneira mais isolada e são os selvagens, esses não estão espiando, esses estão possivelmente realizando provas. Qual a diferença de provas e expiações? Expiação é sempre aquilo que você fez no passado e volta para equilibrar o seu erro. A prova, muitas vezes, é o espírito que pede. Então ele não deve, mas ele quer passar por aquela prova para que ele possa evoluir de maneira mais rápida. E nós aqui nesse planeta somos como estrangeiros, expulsos de outros mundos. Vieram por causa da obstinação do mal. Tem um livro muito interessante, que é citado aqui, Exilados da Capela. É um livro maravilhoso que fala que muitos que aqui habitam ou habitaram foram expulsos, foram trazidos de Capela, num outro planeta, que atingiu o grau de evolução, de mundo de regeneração, e a nossa vibração não combinava mais com esse planeta. Então nós fomos degradados, fomos trazidos aqui para que aqui pudéssemos continuar a nossa jornada de crescimento. Mundos regeneradores. Vamos entender os mundos regeneradores. Então só vamos mudar um pouquinho aqui, que tem uma luz atrapalhando um pouquinho. Então, mundos regeneradores. Vamos lá. Transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Então, nós temos o mundo de prova e expiação, o mundo regenerador e depois o mundo feliz. Ainda estão sujeitos às leis que regem a matéria, mas livres da paixão desordenada. Orgulho, inveja e ódio já não mais existem. Olha que maravilha. Orgulho,
inveja e ódio já não mais existem. Ainda provas a suportar, né? Ou seja, não existe lá o orgulho, inveja e ódio, mas ainda há provas a suportar. Então é interessante que já são provas a suportar, ou seja, você vem para provas, não tanto mais para a expiação, você vem para passar por algo que vai fazer você crescer espiritualmente. Os mundos felizes. A forma do corpo ainda é humana, embelezada, aperfeiçoada e purificada, sem doenças e sem as vicissitudes da matéria. Imagine, em mundos felizes não existem mais doenças. Se não existem mais doenças, não há necessidade de mais remédios. Não há necessidade de toda essa exploração que hoje existe, né, com os grandes laboratórios. Então, os grandes interesses dessa indústria que hoje prejudicam a humanidade. Então, como não vamos ter doenças, não vamos precisar mais ter remédios. A leveza dos corpos torna mais fácil a locomoção dos espíritos. Então, nesses mundos, nós não precisamos mais nos deslocar da maneira que nós conhecemos hoje. Então, quando a gente quer se deslocar de um local para outro, a gente vai de carro, ou vai de ônibus, ou vai de avião, ou vai caminhando. Nós, em mundos felizes, poderemos nos deslocar de maneira diferente. De maneira diferente como? Nós teremos a facilidade já de nos transportarmos através do nosso pensamento. Então, nós temos essa capacidade, só que nós ainda não podemos por causa do peso desse corpo físico que utilizamos e ainda da má utilização da nossa capacidade de pensamento. A infância é curta ou nula. No mundo que nós vivemos hoje, nós precisamos da infância para que o espírito assuma esta encarnação e possa depois cumprir a sua tarefa. Então, é dessa maneira que funciona aqui. Em mundos felizes, não há necessidade desse período longo da infância. Então, a infância em mundos felizes, ou ela é curta, ou ela é nula. Não há guerra entre os povos. Por que não há guerra entre os povos? Porque não há mais cobiça. Nós não teremos o desejo de ter o que é do outro. Nós viveremos em paz e com a humanidade, cada um tendo o necessário para viver em equilíbrio e feliz. Este é o nosso destino. Embora muitas vezes a gente ainda não acredite, vendo o mundo do jeito que ele está. Mas, independente de você que está me ouvindo acreditar ou não, isso não muda os planos de Deus para cada um de nós, que somos os seus filhos amados. Mundos celestes. Então, mundos ainda mais evoluídos. Então vamos ver os mundos celestes. Morada dos espíritos puros. Na Terra temos a necessidade do mal para realçar o bem. Na Terra. Nos mundos celestes tudo é harmonia, tudo é amor, tudo é caridade, tudo é justiça. Então eu me lembro de uma passagem, uma citação de Paulo de Tarso, quando ele fala: se penso em fazer o bem, é porque ainda não o faço, é porque ainda faço o mal. Então é importante nós lembrarmos: morada dos espíritos puros. Na Terra, ainda hoje, nós temos a necessidade do mal para realçar o bem. Então, nos mundos celestes, tudo é harmonia, tudo é amor, tudo é caridade, tudo é justiça. E como estamos no mundo inferior, temos dificuldade de concebê-lo plenamente. Como nós não conhecemos ainda o mundo celeste, porque o espírito só vai avançar para este mundo quando ele tiver merecimento. Nenhum de nós vai para um mundo celeste ou um mundo feliz e depois
volta para o mundo de provas e expiações ou para o mundo primitivo. Que o espírito não retrocede, ele sempre avança. Como nós ainda não concebemos nenhum mundo feliz, como é que vamos conceber um mundo celeste? Então, nós ainda somos ligados àquilo que nós vivenciamos, e as verdades que temos como verdades, que nós, quando concebemos uma verdade, é porque nós conhecemos algo e nos baseamos naquilo. Conforme nós formos ampliando o nosso conhecimento, com certeza nós vamos conhecendo mais da criação do Pai. Então, quando nós desapegarmos dessa pequena verdade que muitas vezes nos agarramos, nós não nos permitimos muitas vezes conhecer mais, porque quanto mais nós conhecermos, mais nós vamos nos libertar daquilo que somos. Então muitas vezes a gente fica apegado àquilo que um dia conhecemos e aprendemos muitas vezes de maneira errada. Eu sempre digo que mais do que aprender, é preciso desaprender. Desaprender o quê? Aquilo que aprendemos errado. Então nós devemos desaprender para aprender e reaprender. Este é o caminho. Então vamos olhar, para aquilo que a gente tem ainda como verdade e que para a espiritualidade já foi ultrapassado há milênios, e nós muitas vezes estamos amarrados aí àquilo que nós acreditamos e que não nos serve para nada. Então, que possamos inclusive olhar para o nosso passado como um aprendizado, mas sem nos apegarmos ao passado. Vamos buscar novos aprendizados. Aquilo que nós fizemos no passado é o que tínhamos condições de fazer, mas agora é momento de novo aprendizado e de crescimento. A progressão dos mundos. Segundo Santo Agostinho, a Terra está classificada no mundo de provas e expiações. Esteve material e moralmente num estado inferior ao que está hoje, ou seja, era um mundo primitivo, e atingirá sobre esse duplo aspecto um grau mais avançado. Ela atingiu um dos seus períodos de transformação em que, de mundo expiatório, tornar-se-á mundo regenerador. Então os homens serão felizes, porque a lei de Deus nela reinará. Kardec, falando através aqui, trazendo a citação de Santo Agostinho. Então, nós precisamos, que estamos frequentando uma casa espírita e que estamos aprendendo com o Evangelho de Jesus, que possamos buscar essa transformação tão necessária para todos nós. Conclusão: o mal ainda predomina sobre o planeta, ou sobre o planeta Terra, porque o bem está retraído. Então, quem é mau é audacioso e quem é bom é tímido. Quando todos os homens de bem resolverem colocar em prática as suas virtudes, e quando isso for um apanágio da maioria, o mal se esconderá com medo de ser visto. Então, quando cada um de nós despertarmos para o bem e colocarmos em ação o bem que queremos, com certeza nós iremos transformar esse planeta. Chico Xavier, sempre citando essa evolução do planeta, nos dizia que em algumas dezenas de anos nós vamos notar essa grande transformação e que em poucos séculos essa transformação será concluída no nosso planeta. Então, todos nós podemos trabalhar já nesta encarnação para essa transformação. E se sairmos daqui equilibrados, com certeza
nós teremos o merecimento de retornarmos aqui para continuar na evolução do planeta. Ou seja, se a nossa vibração nos permitir, nós voltaremos para este planeta. Reencontraremos a família amada e ajudaremos na transformação para que o nosso planeta suba na escala de evolução para um mundo de regeneração. Depende de cada um de nós. Tudo isso, toda essa transformação, não é da noite para o dia. Como também nós, espíritos encarnados aqui, não nos transformamos da noite para o dia. Nós vamos fazer esse trabalho com tranquilidade, um dia de cada vez. Nós não nos tornamos anjos da noite para o dia, mas que possamos olhar para nós, para tudo aquilo que ainda somos apegados, para tudo aquilo que ainda nos atrapalha na evolução e começarmos o nosso trabalho. Deus não tem pressa. A sua criação continuará evoluindo e o planeta chegará ao seu destino. Conosco, se assim merecermos, ou se não merecermos, voltaremos para onde? Para auxiliar de uma maneira com muito mais trabalho. Então o espírito não retrocede naquilo que ele já conquistou, mas se a sua vibração não estiver mais de acordo com o planeta Terra, ele não perderá mesmo aquilo que já conquistou, mas com certeza terá tarefas muito mais difíceis para que possa testemunhar o seu aprendizado. Um grande abraço a todos. Vamos auxiliar esse planeta que precisa de cada um de nós. Não precisamos realizar grandes obras. O que nós precisamos é começar a fazer esse trabalho, este lindo trabalho, dentro dos nossos lares e depois, se possível, dentro da nossa comunidade. Um grande beijo e até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Um grande beijo no coração de todos e que Jesus os abençoe.